Olá, paz! Como vocês passaram essa semana de quarentena? Espero que bem, que tenham tomado todos os cuidados, porque vamos ter aí um longo tempinho ainda de quarentena, né? E com a graça de Deus nós vamos passar por isso, nós vamos vencer. Bom, vamos começar nossa aula de hoje novamente. Vou me apresentar novamente para vocês, para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou a Nilda, sou a nova colaboradora na Sala de Paz. É um imenso prazer que eu estou aqui fazendo esses vídeos para vocês, né? Vou abordar o desenvolvimento psicológico da criança, a importância, né, quando a gente fala sobre criança, não tem como falar de pais e de casal também, né? Então, a importância do bom relacionamento conjugal na educação e desenvolvimento saudável dos filhos, né? E você seja muito bem-vindo. Venha somar conosco sua sabedoria na educação e criação de filhos, pois cada momento da vida dos seus filhos é uma oportunidade de ensino e você deve aproveitá-la da melhor maneira possível. Vou fazer um breve resumo do que nós vimos nós já tivemos uma aula, né? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós falamos sobre o que a Bíblia ensina, né? Em várias passagens da Bíblia nós vimos como a criança é vista, né, na Bíblia, e que a Bíblia é o nosso manual, né? Nosso manual, porque ela passa assim como se fosse uma escala de desenvolvimento, né? Se você tiver a oportunidade de ver o nosso primeiro vídeo, para quem ainda não viu, você vai conseguir perceber você vai conseguir entender o que nós falamos, né? Que a Bíblia é o nosso manual. Falamos também, né? Fizemos um pequeno estudo sobre a criança, como era ser criança, né? Que a criança passa a ser mais cuidada e os laços familiares se fortalecem, porque até a Idade Média a infância não era valorizada, né? Que na Idade Moderna, junto com as grandes invenções, a Revolução Liberal e mais tarde com o Iluminismo, a formação da burguesia faz surgir realmente a infância, vão dar um olhar diferenciado para essa fase do desenvolvimento do ser humano. E aí, a partir disso, a criança passa a ser preservada, né, de qualquer exigência de trabalho, e a ela é conferido o direito de ser criança. Aí nós falamos um pouquinho sobre o desenvolvimento psicológico, né? Sobre o desenvolvimento psicológico. Eu vou falar um pouquinho, começar nossa aula hoje, falando sobre o desenvolvimento, né? O desenvolvimento psicológico, ele ocorre paralelo ao processo de crescimento físico e social do ser humano, desde o seu nascimento até a sua morte, com todas as adaptações possíveis, sua história pessoal, os dados biopsicológicos, herdados de suas condições ambientais, sociais, culturais. Vamos falar na palavra desenvolvimento, né? Segundo Aurélio, né, que é o nosso dicionário, né, que a gente já não tem muito mais esse hábito de ir lá no dicionário, ver o que significa as palavras, né, mas ainda está lá no Aurélio o que significa desenvolvimento, né, significa ato ou efeito de desenvolver, crescimento, progresso, adiantamento. E desenvolver é progredir, é aumentar, é melhorar, é se adiantar, né? Nós vamos falar
começar falando sobre o conceito de desenvolvimento da personalidade. Esse desenvolvimento da personalidade do ser humano, né, ele ocorre em 7 fases. A primeira é a fase oral, a segunda fase é a fase anal, a fálica, a latência, a adolescência, a maturidade e a velhice. Em cada fase, a pessoa deve aprender a resolver certos problemas específicos originados do próprio crescimento físico e da interação com o meio. A solução dos diferentes problemas, que em grande parte depende do tipo de sociedade ou cultura, resulta na passagem de uma fase para outra e na formação do tipo peculiar e de personalidade. No decorrer das fases, o indivíduo expressa seus impulsos e suas necessidades básicas dentro de moldes que visam a continuação da cultura, seu próprio crescimento e busca do seu prazer pessoal. Nós vamos ver que em cada uma dessas fases, os pontos onde a sociabilização, a linguagem, a segurança no mundo e em si, a vinculação, a independência, a autoestima, poderão ser fortalecidos e o que poderá causar problemas. Nós vamos ver. Nós falamos, na aula passada, que o bebê, ele é extremamente competente, sobre muitos aspectos. Ele é curioso, que ele é sensível, Nós falamos que o nascimento é a primeira grande experiência vivida pelo ser humano e o primeiro obstáculo a ser superado no processo de desenvolvimento, Falamos como que sair da segurança e proteção do útero materno, enfrentar os estímulos do mundo externo requer grandes adaptações. É o primeiro desafio, do ser humano. Então, nós também falamos sobre as mudanças que ocorrem na família, com o nascimento de uma criança. E agora nós vamos falar da fase oral, Falamos sobre os papéis dos pais e vamos começar aqui, voltar para a fase oral, Período de aproximadamente 1 ano, que segue desde o nascimento. Os impulsos da criança são satisfeitos principalmente na área da boca, esôfago e estômago, ou seja, a libido está intimamente associada ao processo de alimentação e contato humano, que vem associado ao ato de mamar. A percepção da criança nos primeiros meses após o nascimento é de totalidade. Ela ainda não distingue o eu do não eu. Ela não sabe, Se o seio ou o substituto for gratificante, a imagem de aceitação será introjetada e as expectativas futuras do mundo serão otimistas, o que é conhecido como objeto bom, e o seu oposto irá gerar insegurança e desconfiança. Então, assim, numa fala meio psicologuês, vamos dizer assim, Mas a fase oral, a gente poderia falar que a criança, ela percebe mais aquilo que entra dentro dela. E o que entra dentro dela? O leite materno, O contato que ela tem com o seio da mãe. E aquilo dá um prazer, Então, por isso que quando a criança começa, o primeiro mês, o primeiro contato, aí vem o primeiro, segundo, terceiro mês, quando ela percebe que ela
pode levar coisas à boca, né, é ainda esse momento da fase oral, né? Então a criança se percebe que ela começa primeiro a descobrir as mãos, né? E as mãos ela leva na boca, né? E tudo ela vai levar na boca, porque é onde ela consegue perceber o prazer, né? Então, assim, logo que a criança, nos primeiros meses após o nascimento, ela não consegue perceber que ela é ela e a mãe, né, é a mãe. Ela não consegue, né? Então, ela não distingue ainda o eu do não eu. Por volta dos 6 meses, né, já há uma percepção da mãe como uma pessoa total. E a relação da criança com a mãe é mais realista, né? Ela já começa a aprender a controlar suas ansiedades, seus impulsos frente às demandas do meio, preparando-se para novos desafios da fase seguinte do seu desenvolvimento, né? Então, assim, vamos procurar entender um pouquinho mais, né? Deu para entender? Tá muito confuso? Se não tiver, eu volto, tá? Eu volto e a gente tenta falar uma linguagem mais clara. Mas, como eu não tenho como ter esse retorno de vocês, eu vou passando e se tiver alguma coisa, a gente vai se comunicando de alguma forma, tá? Por e-mail, por WhatsApp mesmo, né? Eu tava até pensando em criar aí um WhatsApp para a gente fazer algumas trocas, né? Aí vem a fase anal. No final do primeiro ano de vida, estão presentes, né, no desenvolvimento da criança já, com a criança já senta, já vira, já senta, já engatinha, muitas já andam, né? Assim como o início da comunicação verbal. Já começam a falar as primeiras, né? Os primeiros sons, né? Ora para pedir coisas, ora como forma de sociabilização. E tá cada dia mais precoce esse desenvolvimento, né? Na época que eu fiz esse estudo, na época que eu conheci da minha formação, acho que tem algumas mudanças por aí, mas ainda, né, se considera esse desenvolvimento. Nessa fase, né, no final do primeiro ano de vida, inicia-se a capacidade de julgar a realidade e antecipar situações, possibilitando maior tolerância às tensões do cotidiano e normais do desenvolvimento. Aí, durante o segundo e o terceiro anos de vida, a criança será estimulada a desenvolver a autonomia, tornando-se mais independente, inclusive no que se refere ao controle dos esfínteres, né? O que quer dizer isso? Ter controle sobre o xixi, sobre o cocô, os cuidados com a higiene pessoal e que vai estar de acordo com as exigências, né, do meio em que vive e da sua cultura familiar. Então, quer dizer, quem vai estar fazendo isso é quem está cuidando da criança, que nesse momento pode ser a mãe, pode ser uma cuidadora, uma babá, uma avó, ou até uma professora, né? Porque as crianças estão indo para a escolinha, para as creches, cada vez mais cedo, né? Passa a viver outro conflito, né? Durante os segundo e terceiros anos de vida, que ela passa a ser mais independente, né? Ela passa a viver um conflitinho, né? Nessa fase, pois embora tenha prazer em agradar os adultos que a elogia quando acerta,
ela não poderá esvaziar a bexiga ou intestino imediatamente, para então obter o alívio da tensão, pois tem local próprio e hora certa para fazer, né? É aquela fase em que a criança, né, tá saindo das fraldas, que a criança tá aprendendo a usar o vaso sanitário. E cada criança tem um ritmo, né? Não é porque o filho ou a filha da sua amiga saiu das fraldas com 2 anos que a sua vai sair também, né? Então, tudo isso cada criança, né, vai ter uma forma de se de se desenvolver e cada uma vai ter um ritmo, né? Então, os impulsos nessa fase levam a criança a vivenciar a busca do domínio do ambiente e das pessoas que estão à sua volta para obter o máximo de prazer possível. É a fase das birras, das crises de nervos, né? Parecendo necessitar de limites, né? Essa fase de limites aí é assim um terror para os pais, né? Porque muitos não estão preparados para viver essa fase, né? E terão ser colocados, né? Nós vamos falar assim mais sobre isso, só estou dando um panorama para vocês, né? Mas nós vamos falar sobre isso com mais clareza, né? Depois vem a fase fálica, né? Depois da fase, nós vimos a fase oral, anal, e agora nós vamos ver a fase fálica. A fase fálica é o período que vai dos 3 aos 5, 6 anos. A criança já tem maior consciência de si mesma, percebe com maior clareza o mundo que a rodeia, né? Já tem uma certa independência motora, né? Interessa-se pelo ambiente e indagando sobre o significado e as causas dos fatos, né? Aquela fase que a criança tudo ela pergunta por quê, né? Ela quer entender, né, as coisas. E aumenta o interesse pelo próprio corpo, né? Principalmente pelos genitais, tornando-se mais exibicionista e buscando contato físico com outras crianças, né? Então, até aí, os pais têm que ter, assim, bastante segurança para vivenciar esse momento, né? Porque ela vai perguntar porque ela, por exemplo, né? A menina vai perguntar por que o menino, se ela tiver parentes ou tiver um irmãozinho, ela vai perguntar por que ele faz xixi em pé e eu tenho que fazer sentado, né? O porquê que por causa do, vai falar, questionar a questão do órgão sexual dela, né? Então aparece nessa fase também o fenômeno conhecido como complexo de Édipo. É o conflito da ambivalência entre o amor e o ódio, pois seu objeto de amor também é a figura disciplinadora que coloca limites e restrições, né? Que dá também segurança e proteção. A conduta social básica dessa fase é de tentar sempre tirar vantagem, né? Bem como o ataque frontal às pessoas que tentam colocar limites, tendo prazer na competição, né? São bastante competidores, insistência em alcançar uma meta, embora demonstre segurança e tenha atitude resoluta, pode carregar traços de inferioridade. Por outro lado, nessa fase a criança torna-se amigável, colaboradora, amorosa, sendo capaz de proporcionar bem-estar às outras pessoas, uma vez que é capaz de ter empatia, podendo se colocar no lugar do outro, né? Então, nós vamos falar bastante sobre tudo que rodeia todas essas fases, né?
E eu sinto muita falta, né, de quando eu tô falando assim, eu sei que por eu não conhecer vocês, né, por eu não ter assim aquela troca, né, assim, fica um pouco, eu sinto falta dessa interação, né, e as nossas aulas são assim, eu tô falando para vocês de uma experiência em que eu já tive, eu já dei aula para sala de pais há anos atrás, né? E era assim uma troca muito boa, muito gostosa, que nós vamos de alguma forma ter, né? Se não agora, mas num outro momento. E eu sei que essa troca vai acontecer também, né? E por hoje nós vamos ficar por aqui e em outros vídeos, né? Até que possamos voltar, a gente vai estar falando mais sobre esse universo dos filhos, né? Sobre tudo que envolve o desenvolvimento dos filhos, tá? Boa semana para vocês, fiquem com Deus, tá? Obrigada.